Boa noite a todos, gente boa. Tá todo mundo quieto, calminho, parece todo mundo meio desmotivado, ok? Mas vamos lá, muito legal. Depois de um louvor muito agradável de louvarmos a Deus, vamos para nossa meditação. Nós estamos passando por uma grande catástrofe que nunca houve no estado do Rio Grande do Sul, tão grande quanto essa. E há várias teorias que a gente fala que foi provocado pela natureza e há algumas outras explicações por aí. Mas tudo isso tem cunho espiritual, porque Deus está no controle de tudo e Deus está permitindo. E há muitas perguntas diante de uma catástrofe como essa. Porém, também há uma outra catástrofe, que é a catástrofe que muitos não conhecem a Jesus. E o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados. E por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul tem vários municípios que não tem um grupo cristão. Não tem um grupo cristão. Então nós estamos diante também de uma catástrofe nesse sentido. E nossa cultura, nossa região italiana é uma cultura muito idólatra. E se vocês têm reparado essas enchentes, o centro dela tem sido na nossa região. Pegando a região de Encantado, Mussum, subindo a serra e principalmente Bento, Veranópolis, Cotiporã, Caxias, Farroupilha, a nossa região. Nós somos um povo, uma região muito idólatra. E se vocês repararam, depois daquela inauguração do Cristo de Encantado, que ocorreu isso no ano passado, a metade do ano passado para cá, começaram essas catástrofes. Então, é muito fácil um povo idólatra ir lá, se ajoelhar e buscar algo numa estátua que não tem poder. Eu vou usar uma expressão bem forte aqui, que às vezes eu falo no Abismo Ligado, que a nossa cultura aqui gosta muito de chamar Deus de porco. Quando as pessoas chamam Deus de porco, está dizendo que Deus existe. Está dizendo que ele é porco, mas está dizendo que existe. Quando a pessoa vai se ajoelhar diante de uma imagem de idolatria, ela está dizendo, Deus, você não existe. Isso é muito pior. Então são coisas que a gente precisa olhar com olhos espirituais. E se você pegar a grande Porto Alegre, a grande Porto Alegre, de Portão para baixo, é uma das cidades, um dos estados e talvez a capital, mais onde que existe o maior centro de Umbanda, de terreiros de Umbanda, Candomblé e mediunidade. É o Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, muito maior que Salvador, na Bahia. E conversando com alguém esses tempos que trabalha com isso, ele disse, não, é a maior do mundo, nem é do Brasil. E aí nós estamos diante de uma catástrofe, que a gente olha para a natureza, mas nós estamos diante de uma catástrofe espiritual. E para isso eu quero ver a história de um povo de Deus que estava há 400 anos no Egito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 500 anos de história, mas esse povo passou 400 anos do Egito. E desses 400 anos, pelo menos a metade deles, 200 anos, é de escravidão e de opressão. Certamente, nesses mais ou menos 200 anos de escravidão, o povo clamava, Deus, onde estás? Deus, cadê você? Salva-nos, liberta-nos, resgata-nos. Onde está Deus no meio dessa grande crise? Talvez essas são as perguntas que muitos se fizeram nessas catástrofes também. E no livro de Êxodo, nós vamos descobrir onde Deus estava nesse tempo todo. E creio que a história de Moisés vai ser uma ponte para os nossos dias de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12. E diz o seguinte, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão, a escravidão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés tem uma experiência sobrenatural de uma árvore, ou melhor, de um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consumia. E Moisés se espanta com isso e se aproxima para ver melhor. E quando se aproxima, Deus se revela. Deus fala com Moisés. E Deus fala que é o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés descobre que Deus nunca esteve distante do clamor do povo. Deus se revelando a Moisés, dizendo, eu vi, eu ouvi e eu senti o clamor do meu povo. E Deus nunca esteve distante, afastado ao sofrimento daquele povo, e ele sempre esteve presente. Tanto que agora ele desceu para libertar aquele povo. Mas o mais surpreendente de tudo é que Deus diz para Moisés, quem irá até o faraó será você. Deus está convocando Moisés para que ele faça parte da solução do problema. E da mesma forma, existe uma grande necessidade no nosso meio, por salvação, por libertação dos pecados, por justiça, por propósito, por significado, por vida em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, e assim como todo o mundo inteiro. Da mesma forma que Deus se mostra presente no povo do Egito, nós sabemos que Ele está presente em nosso meio também, através de Cristo Jesus. E da mesma maneira que Deus convoca Moisés para ir ao Egito libertar o povo, assim também nós temos a convocação da parte de Jesus, ir a Bento Gonçalves, ir a toda Bento Gonçalves, ir à nossa região de Bento Gonçalves, irmos à Serra, ao Rio Grande do Sul e ao mundo. Será quem? Você e eu. Digo isso porque em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações, inclusive Bento Gonçalves e arredores. Jesus nos convoca e Ele nos chama para irmos levarmos a mensagem de salvação e libertação, assim como Moisés foi chamado.
E quando Deus se revela a Moisés e convoca Moisés dizendo, vai, e Moisés, ele faz 3 perguntas para Deus. Tá? A primeira pergunta é, quem sou eu? A segunda pergunta é, quem é você? E a terceira pergunta é, se eles não acreditarem em mim. E eu gostaria de meditar nessas 3 perguntas, porque são as mesmas perguntas que nós fizemos. E a primeira delas é, quem sou eu? Então, nesse capítulo 3, o versículo 11, que nós acabamos de ler, diz, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus responde no versículo 12, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, nesse templo, nesse lugar. E essa pergunta que Moisés fez a Deus, quem sou eu, não é uma pergunta de identidade. Não, ele não está perguntando quem sou eu, qual o propósito da minha vida, por que eu estou aqui neste mundo. Não é isso que Moisés está perguntando. Esse quem sou eu de Moisés é uma pergunta que ele não se sente capacitado. Ele sente que não tem condições de ir até Faraó para libertar o povo. Moisés se vê incapacitado, sem condições. Moisés é igual a nós. Quando sentimos essa insegurança, esse medo de ir e de fazermos a mesma pergunta a Deus, né? E nós fazemos a mesma pergunta. Deus, quem sou eu? Eu não sei o que falar. Eu não sei passar o abismo ligado. Eu não sei ensinar o discipulado. Imagina, eu não tenho curso de teologia. Eu não participo em nada. Eu não sou capacitado para esse tipo de tarefa. Esse é o questionamento que muitos de nós apresentamos a Deus. Quem sou eu para falar de Jesus para pessoas, ou convidar para ir na célula, ou para vir numa celebração aqui? E aí é interessante a resposta que Deus dá a Moisés. E ele diz, eu serei com você. Eu estarei com você. Talvez você possa dizer, bom, essa não é a melhor resposta, né? A melhor resposta seria Deus dizendo a Moisés, Moisés, você é o cara, né? Você nasceu nos ensinamentos do Egito, estudou a ciência, estudou a cultura do Egito, você é a pessoa certa, capacitada para isso. Mas não é essa a resposta que Deus dá. A resposta que Deus dá é, eu sou, ou estarei com você. Isso é tudo o que Moisés precisa. Essa única é a melhor resposta que nós podemos ter. Para Moisés ir para o Egito não precisava de um exército, Moisés não precisava de armas, Moisés não precisava de um curso de teologia. Ou seja, o que nós precisamos, assim como Moisés, é a consciência da presença de Deus. Eu estarei com você. E a prova de que Deus dá a Moisés que eu estou com você, você vai voltar e vai me adorar nesse monte depois que você libertou o povo. O que nós precisamos é a consciência, repito, de que Deus está com nós. Eu serei com você. Eu estarei com você. É a consciência de que Deus está conosco. Isso é o suficiente. Não precisamos de nada mais, porque é nele que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Da mesma forma que Deus disse, eu estarei com você, Jesus, antes de ir para o céu, ele disse para todos nós que estamos aqui hoje, portanto, ide pregar o evangelho, e ele prometeu a mesma coisa, ele disse, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E isso é tudo o que nós precisamos. A consciência de que Deus está conosco. E aí Moisés faz a segunda pergunta. Quem é você? Ou seja, Deus, digamos que eu vá para o faraó, até faraó,
E quando me perguntarem, quem foi que te enviou? Quem foi que me enviou? Qual o nome dele? O que vou dizer? Quem é você? Então essa foi a segunda pergunta de Moisés. E aí nós vamos para o versículo 13 e 14, que nós não lemos. Está ali na sua Bíblia, ou está aí na tela. E diz o seguinte, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Aqui, Moisés pergunta, Deus, quem é você? Deus, qual é o seu nome? E Deus responde, eu sou o que sou. E fazendo uma leitura normal, percebemos que é muito difícil traduzir isso aqui. Fazendo um estudo dessa expressão do texto original, essa expressão do eu sou o que sou, a definição é a seguinte. O eu sou o que sou é um verbo ser que não dá para ter um tempo específico do que Deus está dizendo aqui. Esse verbo ser quer dizer eu fui, eu sou e eu serei. O que dá para entender quando Moisés pergunta quem é você, Deus está dizendo eu sou diferente e distinto de tudo o que você já conheceu. Eu não sou como os deuses egípcios que têm endereço, têm o nome. Né? Nós sabemos, nós viemos do meio de uma idolatria, a gente sabe o nome dos deuses, a gente sabe dos endereços. Acabei de falar um lá encantado. Né? Esse serei de Deus é do tipo, eu serei um Deus que está presente naquilo que o meu povo precisa que eu seja nesse momento. Da necessidade do povo. Por exemplo, se o meu povo precisa de libertação, eu serei a libertação. Se o meu povo precisa de arrependimento, eu serei. Se o meu povo precisa de perdão, eu serei o perdão. Se o meu povo precisa de ajuda, eu serei a ajuda. É isso que você precisa saber. Então, tudo o que você precisa é saber que eu estou com você. Eu estou com o meu povo. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, o nome de Deus é eu sou. Ele é o que o povo precisa que ele seja. Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou ser o que você precisa que eu seja para libertar o povo. O eu sou é Deus fazendo uma aliança com Moisés. E da mesma forma, da mesma maneira, hoje, Deus nos chama para irmos falar do Evangelho. E tudo o que precisamos é lembrarmos do nome de Jesus, o que Ele é. E Moisés vai fazer a terceira pergunta. Tá? Aí está no capítulo 4, agora nós vamos pular no capítulo 4, não mais o 3. Está no versículo 1. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? A pergunta é, Deus, mas se eles não acreditarem em mim? E Deus tem muita paciência com Moisés, e em resposta, Deus dá 3 sinais a Moisés. Tá? Eu não vou ler aqui, porque o texto ele é longo, você pode ler depois em casa. E fica aí a dica, todo esse capítulo 4 do Êxodo, mas eu vou resumir aqui. O primeiro sinal é do cajado ou a vara que ele tinha, que se transforma numa serpente, está do versículo 2 até o 5. O segundo sinal é da mão que fica leprosa, pede para pôr a mão no peito, tira, leprosa, depois bota de volta, está curada, versículo 6 e 7. E o terceiro sinal é da água que se transforma em sangue. Essa é a promessa onde o sinal não aparece aí na hora, mas é o que aconteceria, o que vai acontecer quando Moisés usar esses sinais aí. Então são os 3 sinais para Moisés que Deus dá. E Deus pergunta para Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés responde, bom, eu tenho a vara.
que é o cajado que ele andava com ele, né? A nossa tradicional bengala. Então é isso que vou usar para fazer os meus sinais. Deus disse para Moisés. Tudo o que eu preciso de você é que você esteja disposto. E esses sinais era para que o próprio Moisés cresça e que o próprio povo cresça quem Deus é. Olha que estrutura que Deus teve que fazer com Moisés, né? Para poder convencer ele, orientar ele diante das questões que ele estava questionando, né? Diante das perguntas. Talvez nós pensamos do mesmo jeito. Deus, se as pessoas não acreditarem em mim, se não me derem moral, se zombarem de mim, tipo, você acredita mesmo na Bíblia? Às vezes a gente fica com esse medo. Mas quanto a nós, nos dias de hoje, será que nós temos algum sinal de que nos dê convicção de que Deus está com a gente? Tem algum cajado, tem alguma vara? Sim, nós temos. E não é qualquer sinal. Nós temos o maior sinal de todos os tempos, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus é o sinal que nós precisamos. O nome de Jesus é o sinal que nós temos. Jesus é a convicção que nós precisamos para obedecer o chamado e ir falar do Evangelho. Sermos testemunhas, sermos voluntários, colocarmos as nossas vidas à disposição a Deus no chamado que Ele tem para nós. Jesus é o sinal de conhecer plenamente quem Deus é. Deus não pergunta a Moisés o que ele gostaria de ter, ou o que ele precisa de alguma formação, algum curso, alguma coisa. Deus pergunta a Moisés, o que você tem? Né? E sabe o que Deus está perguntando para nós hoje? É a mesma pergunta, não é outra. O que você tem? O que eu tenho? O que você tem? E tudo que Deus espera, ou melhor, esperava de Moisés, é que ele dissesse, sim, eis-me aqui. Tudo o que nós precisamos é dizer, sim, eis-me aqui. Senhor, eu vou. Tá, mas se eu disser sim, como é que vai ser? Senhor, acho que tem um probleminha aí. Eu não sei falar direito, eu não sou bom para falar, eu não sei o que falar. Na verdade, eu nem leio muito a Bíblia. Tá? Às vezes nós colocamos empecilhos, como Moisés. Moisés não disse imediatamente sim. Ele coloca empecilhos, ele ele vai dando uma desculpa para Deus. E aí está no capítulo 4, versículo 10. Olha o que ele disse aqui. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Moisés é igual a nós, ou nós somos igual a Moisés. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não consigo falar. Eu não sou bom com isso. E aí Moisés vai dar aquela escorregada, ele piora a situação. No versículo 13, olha o que ele diz no 13. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Senhor, mande outro no meu lugar. Em outras palavras, é isso. No momento que Moisés disse, manda outro no meu lugar, sabe o que o texto diz? Versículo 14. Olha o que o 14 diz. Então o Senhor se irou com Moisés. Até aí. O Senhor se irou com Moisés. Aqui Deus manifesta a sua ira. A primeira vez que Deus manifesta a sua ira para alguém individual é quando esse alguém diz, manda outro no meu lugar. E Moisés fez isso. Quando Moisés diz para Deus, manda outro no meu lugar, Deus, ele se ira. E aí nesse mesmo versículo 14, ele continua na segunda parte. Deus diz para Moisés, Moisés, você não tem o seu irmão lá, o Arão, o levita?
Eu sei que ele fala bem. Eu sei que ele fala bem. Até aí. Parece que Moisés não falava bem em público. Talvez ele falasse bem individualmente, né? Mas seu irmão falava bem. Então vou mandar Arão, seu irmão, com você, e ele vai falar com você. Aparentemente, parece uma solução. Resolvida a questão. Tá? Mas Arão foi responsável por conduzir todo o povo à idolatria. Mais para frente, com o bezerro de ouro. Vocês lembram quando Moisés subiu ao monte, ele foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos, conversar com Deus, ele ficou vários dias lá, e o povo não tinha mais o líder, aí o Arão fez o quê? Pegou o ouro das pessoas, a aliança, as joias e tal, fundiram um bezerro para adorá-lo, uma idolatria. E se vocês querem ler isso no capítulo 32, é bem interessante ler essa história no capítulo 32 desse mesmo livro de Êxodo. Tá? Tudo porque Moisés disse, manda outro no meu lugar. Você conhece alguém assim? Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz. Eu já fiz isso. Só que Deus, ele é maravilhoso. Quando Moisés diz isso, Deus responde, eu vou ensinar o que você deve dizer. E no versículo 15, então, aqui tem a orientação. Você falará com ele, Moisés, você falará com ele. Com quem com ele? Com Arão, seu irmão. Ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei, Deus, estarei com vocês quando falarem. Eu lhes direi, repito, lhes direi o que deve fazer. Que coisa interessante, que Deus amoroso, né? Ele não disse só, eu vou estar contigo, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Ah, mas eu não vou, todas as desculpas, não, vem cá, vem teu irmão, vem cá junto contigo. Eu vou te ensinar o que você deve dizer, eu te ajudarei. Tudo o que você precisa é saber que eu serei quem eu serei. É saber que eu sou o que sou. Eu sou o Deus que está presente com você. Eu sou o Deus que vai destruir o Egito com as 10 pragas. Eu sou o Deus que vai libertar o povo. Eu sou quem vai mandar Jesus morrer por todos os nossos pecados. Eu sou o Senhor que salva a sua vida. Eu serei com você. Isso é tudo o que você e eu precisamos saber nessa mensagem para dizer sim, eis-me aqui. Moisés poderia ter dito, sim, Senhor, eis-me aqui. Mas, da mesma forma, Jesus se revela a nós dizendo, ide e fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o apóstolo Paulo entendeu que não havia nada mais importante na vida do que o chamado de Jesus. E Paulo pensava, a minha vida não vale nada se não for para dar testemunho do Evangelho de Jesus. O Evangelho que salva, o Evangelho que me salva, que me liberta, que me transforma e que transforma as pessoas. E quando Deus chamar você, porque Deus quer usar você, quando Deus chamar você, não faça como Moisés, dizendo, manda outro no meu lugar. Que nossa postura possa ser, eis-me aqui, sim, Senhor. Deus é fiel quando diz, eu te ajudarei e te ensinarei, e que deves dizer, não tenha medo. Tenha somente um coração disposto a servir, a obedecer, porque Deus vai te conduzir o que você deve fazer. Não há nada mais importante que isso. Pode perguntar para Deus. Você pode perguntar, sim, quem você é. Não impede você perguntar isso. Moisés fez isso. Deus não vai se ofender, ele vai se agradar, porque você está se aproximando. Deus vai dizer, eu sou com você. Eu serei com você. Deus está e estará com você
todos os dias até o último dia desse século. Essa é a aliança, tá, gente? Isso é uma aliança que Deus faz com você. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque cremos que, assim como foi com Moisés, o Senhor nos chama para irmos e fazermos discípulos a todos os lugares. Assim como Moisés, muitas vezes nos sentimos incapazes ou sem forças. O que vou dizer? Eu não sei falar bem, mas o Senhor disse que vai estar conosco todos os dias. Isso é tudo o que nós precisamos saber. Nós queremos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para sermos testemunhas aqui em Bento Gonçalves, ao redor de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, e como diz a Tua palavra, até os confins da terra. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, de levarmos a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.